mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Veja-me sua morada e Adora a Deus, entrega teu melhor a Deus. não me abandonou todas as vezes que eu caí. Deus, Ele nunca te abandonou. Estou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu varei tudo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta eu perceber. Pai, que seja o Senhor aqui, Pai. Você usa minha alma, usa o meu espírito, usa o meu corpo, para que a tua voz seja escutada nesse lugar, Pai. Que não seja eu, seja o Senhor. Que o Senhor fale o que o Senhor tiver de falar, Pai, em nome de Jesus. Porque eu sei que tua palavra não depende do cesto aqui, do vaso. Depende do Senhor. Faz seu querer, Pai, em nome de Jesus. Pode sentar. Pode acender a luz. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 1. A gente vai passear um pouquinho. A mensagem tem muito a ver com o que o pastor Lamartine pregou no primeiro culto. Eu acho interessante que a gente não combinou nada. Mas Deus faz tudo, porque é Deus quem comanda essa igreja. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 1, a minha versão NVI, diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Amor e fidelidade. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal.
Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Fala de honra. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quem levou disciplina está aqui, viu? Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é uma árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Presta atenção nisso aqui. Deus usou a sabedoria, que é a mesma sabedoria que Ele quer que a gente conheça, pratique, para lançar os alicerces da terra por seu entendimento. Fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Tudo foi feito pela sabedoria de Deus. Meu filho, verso 21, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o pescoço, para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Vamos ficar até por aqui. A mensagem que Deus falou comigo primeiramente, o tema da mensagem é: você é sábio. Amém? E para se ter essa sabedoria, não é a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus. Para gerar o propósito que Deus tem para a nossa vida, é necessário sabedoria. É necessário entender aquilo que Deus preparou. E como é que a gente consegue entender isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é confiar no Senhor. No verso 3 desse mesmo texto, diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva nas tábuas de seu coração. Amor e fidelidade. A quem? A mim mesmo? É a Deus. E amar a Deus não é simplesmente amar um ser que pela fé nós conhecemos. Amar a Deus é amar o nosso irmão. É amar o nosso próximo. É amar quem nos fez mal. É amar quem nos fez bem. Amar a Deus e ter fidelidade a Deus é pegar essa palavra que hoje eu vim com a maior Bíblia que eu tinha em casa. Eu estudo com ela. Eu sou bem tecnológico. Pastor Leandro, ele é do tempo das cavernas. Ele usa muito os papéis.
Brincadeiras à parte, mas eu tenho várias Bíblias grandinhas assim. Aí hoje eu disse, eu vou levar a maior. Mas não é porque não é porque é brincadeira, é porque essa daqui é a que eu mais utilizo para estudar. Mas onde é que a gente, o que tem a ver o que eu estou falando da Bíblia aqui? É que para a gente buscar a fidelidade, a gente tem que buscar nessa palavra, amém? Só se busca Deus buscando com essa palavra. Eu até postei ontem, ou foi hoje, sei lá. Eu peguei e disse, tem Bíblia, seja a Bíblia que pessoas não têm, seja a Bíblia que pessoas não leem. Isso é muito forte. E é umas frases que é muito dita por aí. Só que tome cuidado com a Bíblia que Cássio tem que tomar cuidado com a Bíblia que ele é. Para não ser a Bíblia da Shopee. Teve gente que botou um monte de carinha lá rindo para mim. Mas é sério, é muito sério isso. Porque tem muita gente que não tem uma Bíblia dessa, não conhece a palavra de Deus e vai escutar você. Mas cuidado com o que você vai falar. Seja sábio. Porque se a gente falar o que a gente quer, sem buscar essa verdade aqui, a gente machuca pessoas. Aquele que é sábio, a primeira coisa é ele confia no Senhor. E para confiar no Senhor, tem que conhecer o Senhor. Gente, essa mulher linda e maravilhosa aqui completou 13 anos de namoro comigo essa semana. Voltando. É porque eu sou apaixonado por ela. Quando eu vejo ela, eu fico assim. Essa Bíblia, quem confia no Senhor, tem que entender que, independente de qualquer coisa, independente do que você está vivendo, independente do que você irá viver, confie nessa palavra. Confie. É bom exemplo para os outros. Quem confia no Senhor, ele é bom exemplo para os outros. E quem confia no Senhor também quer ver bons exemplos para si. Quer ter pessoas perto. Sabe um teste de vida da palavra de Deus? Engana-se quem acredita que depende apenas da palavra de Deus e da oração para crescer espiritualmente. Como assim? Que doideira é essa, pastor? Se engana quem diz que precisa apenas de Deus e da Bíblia para crescer espiritualmente. Que heresia é essa, pastor? Sabe por que eu estou dizendo isso? A gente vai lá em João capítulo 15, verso 12 ao 17. O meu mandamento é que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus inimigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamam vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai e eu lhes dei a conhecer, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e esse fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. E o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Por isso que eu disse essa frase anteriormente. Não adianta só se encher de Deus, não. Ah, pastor, quer dizer que não é para falar com Deus? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para praticar essa palavra aqui que a gente busca, a gente tem que amar os irmãos. Para a gente praticar essa palavra que a gente busca, a gente tem que congregar. Para a gente praticar essa palavra que a gente busca, para a gente viver ela, tem que ter pessoas ao nosso redor. Amém? É para você que está em casa aí. Não você que está com problema de saúde. Não você que
está aí no trabalho, não você que tem alguma coisa à parte, que eu não sei o que você vive, mas para você que não veio para a igreja, por simplesmente dizer, estou cansado, não desliga a televisão não, em nome de Jesus, porque essa palavra é para você. Congregue. Congregue. Viva a vontade de Deus plena. O que é viver a vontade de Deus plena? É eu entender que eu tenho sim um Deus todo-poderoso, que Ele faz tudo por mim, segundo o propósito que Ele preparou para mim e para você, amém? Que a gente tem uma palavra que é o nosso manual e instrumento, amém? Mas que se a gente só ficar nessas duas comunicações, que se tornam uma, não adianta. Porque Paulo estava preso, ele podia muito bem dizer, eu estou preso aqui, ó. Deus, o Senhor mandou me prender, o Senhor permitiu, Deus não mandou me prender ninguém. O Senhor permitiu que eu fosse preso, eu estou aqui, eu não preciso, larguei. José foi para o buraco, vendido pelos seus irmãos, sofreu demais da conta. Sofreu demais da conta, ele podia ter dito, virou escravo, foi preso ainda, foi esquecido de novo. Ele podia ter dito, larguei, me aposentei. Mas não, ele tinha comunicação com o Pai, ele tinha comunicação com a palavra, mas ele congregava. Seja sábio. Essa é a palavra de hoje. Filipenses capítulo 3, verso 17 diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem o que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Por que Paulo disse isso? Para prevenir o que já acontecia lá atrás. Acontece hoje também, mas o que já acontecia lá atrás, ele estava querendo prevenir a deturpação da palavra de Deus. É o cara pegar e, como o pastor Lamartine falou no primeiro culto, Deus manda fazer isso. O pastor Leandro também falou, Deus manda fazer isso. Pá, pá, pá. Ah, mas o cara deu pá, pá, pá 3 vezes. Deus disse só 3 vezes, viu? É igual lá, girar o negócio lá. As muralhas. Aí Deus diz, ó, gire tantas, arrudei tantas vezes. Aí o cara diz, eu vou fazer mais, porque eu tenho mais estratégia. Mano, minha irmã, Deus mandou fazer de um jeito, ponto final, não tem a mais, não tem a menos, é desse jeito, não tem nada que a gente adicionar nesse negócio aqui não. Ou retirar. Ah, não pode falar isso mais não dentro da igreja, porque é crime. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. O pastor Lamartine começou o culto dizendo isso. Metade do culto dizendo isso. Aí foi lá o ciclo, ó, é de dia e de noite. Seja forte, seja corajoso. Só que para ser forte e ser corajoso, a gente tem que estar ao redor de pessoas. Porque pessoas machucam pessoas. E da mesma maneira que pessoas machucam pessoas, pessoas também curam pessoas. E para ser curado precisa ser sábio. Como assim? Para ser curado precisa entender que precisa ser curado. Isso é sabedoria. E para ser curado precisa estar junto de pessoas que têm cura para você. A semelhança do caráter de Cristo é construída, sabe como? Como é que a gente constrói a semelhança do caráter de Cristo? Jesus, ele se fez carne para mostrar para a gente. O ruim da gente é que a gente não estava lá naquela época. Como é? É andando com outras pessoas. Jesus pegou lá, ó, os cabas tudo troncho. Ó, vem tu, pescando e roubando, vem. Pescando, fazendo isso, mentindo, vem. Pescando e vem. O outro aqui, roubando dinheiro dos outros, vem também. Aí Jesus trouxe um monte de Zé Ninguém, igual eu e você, amém?
Porque o único que é Ele. Amém? Aí ele pegou um monte de Zé Ninguém, juntou e disse: eu vou mostrar aqui o que é a verdade da palavra. Aí ele pegou um monte de Zé Ninguém assim, e disse: tu vai pregar a multidões. A primeira vez que tu pregar, tu vai com mais de 3.000 pessoas, vai entregar a vida a Jesus. A primeira vez que tu fazer, meu Deus, quando tu botar a mão em alguém assim, ó, curado vai ser. Demônio, ó, vai bater em retirada rapidinho. Mas por que tudo aquilo aconteceu? Porque tinham pessoas falhas e pessoas boas ao redor. Cristão que é cristão, essa palavra de sabedoria tem que estar no meio de ovelhas. Cristão que é cristão tem que estar rodeado de gente que quer trazer para papai. Ah, pastor, quer dizer que meu amigo que não é crente? Não, você vai chegar perto dele sim. Eu tenho um monte assim, ó. Eu tenho um amigo que é homossexual. Cássio, pastor, tem amigo que é homossexual. Tenho. Tem um que voltou para o caminho do Senhor um dia desse. Virado do Moi estava. Não sei se ele está. Não sei se ele. Eu até convidei ele para a igreja. E ele voltou para o caminho do Senhor um dia desse. Mandou mensagem para mim dizendo: eu disse, glória a Deus. Glória a Deus. Mas por que ele mandou mensagem para mim? Não é porque Cássio é bom não, meu irmão. Porque Cássio é ruim. Bom é Deus. Mas porque ele viu uma pitadinha de exemplo em alguma coisa em mim. Ele viu uma pitadinha da Bíblia em mim. Da mesma maneira Deus vê em você. As pessoas veem em você. Amém? Mas para ter essa pitadinha, tem que buscar a sabedoria. E a sabedoria ela só vem se a gente buscar. Não adianta pensar que sabedoria vem. Deus me dá sabedoria. Deus me dá sabedoria. E se você não buscar, meu amigo, se você não abrir essa Bíblia aqui, ó, já era. Não vem não, assim não, viu? É igual fazer prova de concurso. Tem gente que estuda, diz que estuda, não estuda nada e diz: eu quero passar no concurso. Eu vou passar naquele concurso. Estuda não, neguinho. Estuda não, para tu ver. Tem gente que está ali, ó, 24 horas, ó, estudando. Agora interessante, né, que para concurso, eita, desculpa quem é concurseiro, viu? Mas essa é para você. Para concurso você tira horas e horas, mas para pegar a palavra de Deus passa 5 minutos. Ai, cansei. Desculpa, mas tem que falar. Ame uns aos outros. Em João, pai, é aquele que pegava em Jesus assim. Encosta a cabecinha aí no parede que está do lado aí. Mulher com mulher, homem com homem, viu? Em nome de Jesus. E se for casado, beleza. João chegava assim, Jesus, e encostava no peito de Jesus. Aí João pega e deixa essa mensagem para a gente aqui. Ei! Jesus disse para eles lá: amem uns aos outros. Aí João foi lá, ó, escreveu. Mas como é que eu sei? Porque eu li. Que buscar a sabedoria é simplesmente a gente entender que tem um Deus maravilhoso, que tem uma comunicação com Ele. Nós temos uma comunicação com Ele, que não precisa do pastor não, viu? O pastor está aqui, ó, para ter comunhão contigo, para orar junto, amém. Ei, mas a sua comunicação com Deus é você e Deus, porque o véu se rasgou de cima a baixo, foi de baixo a cima não. Mas para pegar essa sabedoria, a gente tem que pegar e dizer: Deus, eu preciso, eu quero. Aí você pega assim, vem Provérbios capítulo 1, vem Salmos, pega lá o 119, que é bem pequenininho. Aí você pega lá, ó, e vai indo. E vai mastigando essa palavra. A plenitude de viver o Evangelho de Cristo está em amar uns aos outros. Como assim? E é a parte mais difícil. Amar uns aos outros. A plenitude do Evangelho que Cristo ensinou para a gente, traz para a gente ame uns aos outros. Só que tem muito lugar aí dizendo ame, 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 ame.
Irmão, amar não é dizer que te ama, não. Amar você tá 13 anos, como eu dei o exemplo da minha esposa. Que a gente briga, viu? Pastor briga, viu? A gente é carne, ó. E essa carne aqui ainda tem uns carocinhos. A gente briga, viu? Mas no mesmo dia a gente resolve. E a gente conversa. Eita, virou aliançados agora. Ei, amar uns aos outros não é fácil. Mas se Jesus mandou como principal objetivo nosso, é porque eu tenho certeza que é possível. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso foi o apóstolo Paulo falando. Meu irmão, o cara era muito peitudo para pegar e dizer: ei, seja igual a mim, como eu sou de Cristo. O cara era muito bom, viu? O cara vivia a palavra de uma maneira extraordinária. Por isso tem um monte de textos, de livros aqui escritos por ele. Mas para se tornar imitador de Paulo ou de Cristo, tem que negar um bocado de coisa. Tem que negar nosso eu. É uma das partes mais difíceis, negar o eu. Tirar toda a vergonha. Arrancar todo carrapicho e jogar. E dizer: Deus, eu quero ser teu imitador. Deus, eu estou buscando ser teu imitador. E nós vamos ser. Amém? Quem quer viver, aquele que é sábio, ele ensina outras pessoas. Amém? Aquele que é sábio, além de ensinar é a parte mais fácil. Sabe qual é a mais difícil de quem é sábio? É ser ensinável. Aquele que é sábio, ele serve de modelo de ensinar e de ser ensinado. Só que para ser ensinado, eita B.O. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11 diz: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Foi para a igreja lá, Tessalônica. Edifiquem-se mutuamente. Eu tenho a aprender com você e você tem a aprender comigo, amém? O que fazer e o que não fazer, amém? Que essa parte que é mais gostosa. O que não fazer. Porque ninguém é perfeito, só quem é perfeito é Jesus. O único perfeitão é Jesus. Caso tem um monte de carrapicho ainda para tirar todo dia. Eu vou tirando um carrapichozinho e vou tirando. E tem ainda, até Jesus voltar vai ter. Da mesma maneira você. Amém? Só que quem tem carrapicho, e você deu um amém, da mesma maneira que eu dei um amém, tem o poder de dar a vida ou tirar a vida de alguém. Como assim? Provérbios capítulo 18, verso 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Nós temos o poder de dar ou tirar a vida de alguém. Não é pegar uma arma e pá, morreu. Não estou dizendo isso. Apesar que tem gente que... Amém? Cuidado com a língua. Eu não disse que todo mundo é falho? Só Jesus que é perfeito. É, todo mundo. Todos, cuidado com a língua. Que pode machucar pessoas. Que vai machucar pessoas. A vida de todo mundo tem um valor e um propósito específico para Deus. E se tem para Deus, tem para nós. Por isso que a gente não pode perder ninguém. Só que tem gente que é difícil, né? Tem gente que é difícil. Mas eu e você também somos.
difíceis. Só eu e só você ou seu cônjuge, quem é casado, sabe o momento mais difícil seu e meu. Por isso que ela me aguenta 13 anos, ela já me conhece. Ela tem que me aguentar, até a morte separe. Mas tenha cuidado com a língua. Ame ao próximo. E amar ao próximo não é só dizer te amo, não. É se importar. É quando vê que a pessoa está muito ruim. É você chegar perto e dizer: ei, eu estou aqui. Conte comigo. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? É quando a pessoa está muito boa. É dizer: ei, eu estou aqui. Mesmo você estando bom aí. Ei, eu estou aqui. Conte comigo. O que é que eu posso ajudar? Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor é carne também, amém? Pastor precisa de ajuda também, amém? Ajude o pastor, ajude a pastora. Ajude eu aqui, ó, o menor dessa casa. Minha esposa. Tem o pastor Lama Brainer. Tem outros também. Se for citar tudinho aqui, menino, vai ser uma lista. Mas todo mundo aqui, ó, precisa de pessoas ao lado. Cuidado com a língua. A sua vida e a vida do outro tem um valor e tem um propósito específico para cada um deles. Em Romanos capítulo 14, verso 19, diz: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Em João capítulo 14, verso 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que Ele já enviou, já está conosco, amém? Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Consolador veio, o Espírito Santo veio, habita em nós, aqueles que entregamos a vida a Jesus. Mas ele veio para quê? Para encher e deixar a gente musculoso, espiritual? Para não dizer gordinho. Não. Ele veio para que a gente propague ele para outros. Só que propagar o Espírito Santo, mostrar quem é o Espírito Santo para outras pessoas, precisa ser sábio. Precisa buscar a Deus, precisa ter comunhão com outros. Outra coisa que pastor Lamartine, pastor Leandro que falou no final do primeiro culto, foi: olhem para cima. Como assim? Passamos a sermos encorajadores quando olhamos para cima e para fora. Como assim? Não entendi. A gente passa a ser encorajador quando a gente bota menos de nós e bota mais das outras pessoas. Como assim? Ainda não entendi. A gente passa a ser encorajador quando a gente olha outras pessoas e diz: você é bom, você pode, você vai muito além do que eu. Eu chego para os meus filhos, eu oro na cabeça deles quando eles estão dormindo e digo: Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe eles muito mais do que o Senhor me abençoou. Que o Senhor dê um propósito muito mais extraordinário. Que eles cumpram o teu propósito muito mais e muito, muito além do que eu tento fazer para o Senhor. Olha para cima e olha para os de fora. E para de olhar mais para ti. Porque o Consolador, o Espírito Santo, ele vai ensinar a mim e a você, mas ele ensina para a gente repassar. Não ensina para você simplesmente: já conheço o Espírito Santo, estou salvo,
pronto, já posso ir para a glória, vou tirar férias e não volto nunca mais. Não, o Espírito Santo diz para você: ei, estou te ensinando todas as coisas, para que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça, e ele gere muito, muito, muito além. Aquele que é sábio, sabe o que acontece? Ele sabe pedir ajuda. Como assim? Quem é sábio, quem busca sabedoria, é humilde o suficiente de entender que precisa de ajuda. Só que tem gente que diz: eu preciso de Deus, eu vou entrar no meu quarto, eu vou buscar a Deus. Amém, glória a Deus. Você precisa dele, com certeza. É primeiramente ele. Mas se não tiver pessoas do teu lado, meu irmão, Deus pode fazer? Pode. Deus pode mandar um anjo? Pode. Mas não é mais fácil ele mandar alguém falho, imperfeito, mas o caba está com a cara e o coração e dizendo: Deus, eu quero fazer alguma coisa. Aí Deus manda, bota seu nome na cabeça do cara, da pessoa, e daqui a pouco a pessoa começa a orar por você, daqui a pouco a pessoa entra em contato com você, e daqui a pouco aquela pessoa falha, imperfeita, manda uma palavra de Deus para você, e você recebe. Sábio sabe pedir ajuda, sábio sabe ser ajudado. Provérbios capítulo 4, verso 13: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem. Vê que negócio em cima do outro. Apegue-se à instrução, receba a instrução da palavra, não a abandone. Não abandone, não jogue fora, não esqueça, não. Aí ele ainda diz: guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. O que é que Deus quer dizer aqui? Talvez quando a gente passa por aflições, por situações difíceis, muitas das vezes a gente acaba fraquejando, acaba desistindo, chutando tudo. Só que Deus está dizendo aqui: ei, você recebeu uma instrução. Pega essa instrução, guarda, não abandona, porque dela vai depender a sua vida. Só que nessa instrução, a palavra de Deus está dizendo nela que você tem que amar os outros, que você tem que ter comunhão com outros, que você tem que viver com outros. Só que muita gente pega essa palavra aqui, e muitas vezes está em depressão. Sabe por quê? Porque simplesmente pega um versículo só, segura e diz: eu preciso guardar essa palavra, eu preciso não abandonar, porque dela depende minha vida. Só que essa palavra tem vários textos dentro dela, para você viver. E um deles é: ei, tem um do teu lado aí, que você pode contar. Tem um irmão, uma irmã, que está doida para criar um relacionamento com você nessa igreja. Não estou dizendo relacionamento marido e mulher, não. Estou dizendo relacionamento de amigos. Da mesma maneira que Jesus chama a gente de amigos, nós temos que ter aqui na terra amigos, para que possamos contar. Discípulos, discipuladores, enfim. Para que no momento bom esteja aqui para sorrir comigo e contigo, para que no momento ruim esteja aqui para chorar com os que choram, que a palavra de Deus diz: se alegram e chore com os que choram. Em Provérbios capítulo 12, verso 15 diz: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. Eu vejo um monte de sábio aqui, os que estão ouvindo, não os que estão dormindo. Ei, acordou.
Use a palavra de Deus para instrução. É Jesus, é o Consolador quem dá a sabedoria. Só que para essa instrução acontecer, precisa-se, porque eu estou repetindo tanto a mesma coisa, que é o que Deus mandou trazer para vocês. Pegue essa palavra, ore, tenha comunhão com Deus, leia a palavra, mas tenha relacionamento com pessoas. Porque sem relacionamento com pessoas, não tem evangelho. O evangelho para quem? O evangelho vai ser pregado para quem? O evangelho vai ser vivido para quem? Deus, amém? Mas e as pessoas? Eu não conheço o evangelho como um lugar que eu entro no meu quarto, simplesmente estudo e estou satisfeito. Isso vai gerar uma depressão. Isso vai gerar uma âncora na sua vida. Tem que estudar? Tem, com certeza, senão eu não estaria aqui. Mas tem que ter principalmente relacionamento uns com os outros, porque é no relacionamento que a gente conhece quem nós somos. Não é para você conhecer quem a pessoa é, não. Não é para ser curioso, não. É para conhecer você, é para conhecer a mim. E dizer, Cássio é falho, fulano viu, ciclano viu, mas eu vou melhorar, eu preciso melhorar. Isso é evangelho. Provérbios capítulo 3, verso 7 diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e aparta-te do mal. O que é não ser sábio aos próprios olhos? Vai lá, vamos em Provérbios capítulo 26, verso 12. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Em Isaías capítulo 5, verso 21 diz, ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e inteligentes na sua própria opinião. Sabe o que esses textos estão falando? Baixa a bola. Para quem não conhece gíria, baixa a bola, é menos, viu? Não é sobre você. Menos, bem menos, bem menos, bem menos. É sobre Ele. A sabedoria é dele. O poder é dele. A autoridade é dele. A unção é dele. Tudo que é feito para o Evangelho é para Ele. Tudo é para o Senhor. Amigo é amigo quando se importa com os outros. E amigo é quando você se importa e exorta outros. Como assim? Sabe quem é seu amigo? Seu amigo é aquele que vai lhe dizer uma verdade na cara e vai doer. Vai dizer uma verdade para você, ó, com amor, com respeito. Tem gente que não tem nem tanto amor na hora de falar, mas é muito seu amigo. Mas tem uns, um conselho da palavra, que tem que ter amor, mas vai dizer uma verdade na sua cara. Nessa latinha aí, nessa aqui, ó. Eu ouvi umas verdades desse cabo aqui, e por isso que eu estou aqui hoje. E ouço verdades de outros amigos, pastor Lamartine, vários. Mas amigo exorta. E quem exorta, não exorta para matar, não. Exorta para curar. Quem exorta em Deus, na palavra de Deus, exorta para curar. Não é para apontar, não. Que apontar não é exortar, não, viu? Apontar não é exortação. Apontar é língua ferida. Agora, a exortação é uma pessoa que lhe ama e quer seu bem, mas ele vai lhe dizer uma verdade. Eu cheguei para uma pessoa um dia desse.
Aí eu disse, olha, posso dizer uma coisa? A pessoa me pediu um conselho. Aí eu disse, posso dizer uma coisa? Quando você estiver nesse meio do seu caminho aí, eu sou seu amigo. Aí caiu a lágrima no meu olho, porque quando é para meu amigo assim, ó, que eu considero, vem logo, caso é chorão mesmo e chora por qualquer coisa, mas para um amigo eu choro também. Aí eu disse, olha, eu vou dizer a verdade, viu? Porque se eu ver você num caminho troncho, eu vou chegar para você e vou dizer a verdade, e não fique com raiva de mim não. Ah, amigo desse é amigo chato, né? Pronto, esse é um amigo de verdade. É aquele que vai chegar para você e vai dizer, não faz isso não, você está todo errado. Escuta. Agora é aquele amigo que está junto da palavra, viu? Não é aquele troncho que está lá fora, fazendo o que quer e deixou de querer, e dizendo o que quer. Não, não é isso. É aquele amigo que você olha assim e diz, eu vejo uma Bíblia nesse camarada, eu vejo uma Bíblia nessa camaradinha. Aí ele pode exortar. Aí ele vai exortar. Hebreus capítulo 3, verso 13 diz, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Não é uma vez no mês não, viu? Nem uma vez no ano. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe o que é encorajar uns aos outros todos os dias? Hoje. É chegar e dizer, ei meu irmão, não faz isso não, tu errou meu irmão, tu viu como é que tu falou com fulano? Meu irmão, tu está tudo errado. Mas eu te amo. Lógico que não é no microfone para todo mundo ouvir, né? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Amigo, ele vê quando você está indo para o buraco. Quando você está indo no caminho tortuoso. Só que não é aquele que vai chegar nas suas costinhas. Ei, meu amigo, meu irmão. Não. É aquele que vai botar o dedo na sua cara assim, ó, com muito amor. E vai dizer, ó, não vai por aí não. Não faz isso. Para de fofocar. Para de mentir. Para de falar mal dos outros. Não abre mão da tua família. Não abre mão do teu chamado. Deixa de ser vagabundo. Vai estudar. Amigo é aquele que vai dizer na cara. Com muito amor. Na hora, amigo, quando fala alguma coisa, a pessoa já diz, oxi. Aí, falando desse jeito comigo. Só que você respira os 10 segundos e você vai ver e vai dizer, eita, não é que eu estou fazendo isso que ele está falando mesmo. É, Deus, obrigado pelo Senhor usar o meu amigo. Porque amigo exorta. Aquele que busca sabedoria, estou já terminando, edifica a sua casa na rocha. Esse pedaço desse texto aqui, eu abri essa minha Bíblia. Lá a Bíblia lá em casa é compartilhada, viu? Como toda senha de banco, como todo dinheiro, como toda conta, como senha de celular, qualquer situação. Parecendo aliançados hoje, viu? Qualquer coisa lá em casa é compartilhada. Não tem BO nenhum lá em casa, eu, minha esposa, meus filhos. Não tem não. Mas esse trecho dessa mensagem aqui, quando eu abri essa Bíblia, na minha primeira folha dessa minha Bíblia, viu, Júlia? Compartilhada, tinha esse texto aqui, de uma menina de 11 anos. E quando eu olhei assim, eu disse, meu irmão, tem tudo a ver do que eu estou falando, que Deus está falando comigo. Uma pessoa sábia edifica sua casa na rocha. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27 diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Dormiu não? Não durma não, viu? Caiu a chuva, porque senão eu vou gritar aqui, viu? Eu boto bem juntinho aqui, começa a gritar, você acorda. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateu com força contra aquela casa, e ela não desabou,
porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras, não é a de Cássio não, viu gente? Perfeito, falho, precisa melhorar não. É a palavra de Deus. E todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateu com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pode vir as circunstâncias, mas se você estiver edificado na rocha, se você tiver sabedoria, se você tiver amigos que têm sabedoria, se você tiver numa igreja que vive a palavra com sabedoria, se você estiver vivendo o evangelho com a sabedoria, a casa na rocha é simplesmente eu pegar essa palavra, essa igreja pegar essa palavra, a Cristo é o tema, pegar essa palavra e vivê-la. É eu no meu trabalho pegar essa palavra e dizer, o meu trabalho está firmado sobre a rocha. Onde eu passar, vai ser firmeza na rocha. Essa mensagem aqui, esse pedacinho aqui, foi Júlia quem fez. 11 anos de idade. Mas essa menina tem um propósito muito grande na vida dela. E seus filhos também terão. Também tem. Mas se você estiver edificado na rocha, você vai vencer todas as batalhas e circunstâncias. Pela voz de uma menina de 11 anos, usada por Deus para falar comigo numa mensagem, está mandando para você essa noite. Mas tem mais. E para ser um sábio, para ter sabedoria, seja temente a Deus, leia a Bíblia e busque discernimento. Seja a Bíblia para os outros que não conhecem a Bíblia correta. Essa fui eu que botei, não a Bíblia da Shopee. Compartilhe amor, compartilhe a palavra. Mantenha o foco nas coisas de Jesus. Mantenha o foco no propósito. O que é que está faltando na minha e na sua vida para mantermos o foco no propósito? O que é que nós precisamos? O que é que Deus precisa fazer para eu e você mantermos o propósito em primeiro lugar na nossa vida? O que é que precisa acontecer na minha e na sua vida para que vivamos o propósito continuamente? O que é que precisa acontecer? Deus te trouxe aqui essa noite para dizer a você, você é sábio, mas você precisa me buscar. Você precisa congregar. Você precisa ter mais tempo com meus amigos. Você precisa ter mais tempo com meus filhos. Compartilhe a palavra. Vemos meninas aí que dançam aqui para a glória de Deus, compartilhando a palavra de uma maneira que eu olho assim, eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou perdendo isso. Elas não estão apenas dançando, não. Mantenha o foco em Jesus. Para você ser sábio, você precisa manter o foco. Ah, mas a gente precisa trabalhar. Precisa sim, eu preciso. Tenho contas para pagar. Tenho pessoas que trabalham comigo que precisam receber. Mas irmão, irmã, ontem mesmo
Eu odeio falar de mim. Não gosto. Mas ontem eu estava aqui, ó, com 2 rapazes terminando de consertar esses ar-condicionados. E a empresa lá rolando, acontecendo. Mas eu precisava trabalhar. Mas eu conversando com os irmãos aqui, que eles são cristãos, que estavam aqui ontem, eu nem sabia, eu fiquei sabendo ontem. Aí no final, quando eu deixei os equipamentos deles lá e tal, perto da casa deles, que eles vieram de moto. Ele, obrigado. Ele me conhece como Cássio, não me conhece como pastor. Obrigado, Cássio, obrigado. Meu irmão, olha, aí depois mandou outro áudio para mim, dizendo, meu irmão, obrigado, velho. E falou, foi algo tão simples. E foi algo para o lugar, não foi algo... O propósito de Deus é muito maior do que instalar um ar-condicionado. Amém? Mas... você viver o Evangelho é você entender que, tipo, além dos seus afazeres seculares, como o seu trabalho, como o seu lazer, você tem que entender que, um exemplo, tem um ato principal a ser feito. E que ato principal é esse? É primeiro o Evangelho ser pregado na sua casa e depois o Evangelho ser pregado a outros. E quando o Evangelho é pregado na sua casa e pregado a outros, Deus faz acontecer. Quando o Evangelho é primeiro vivido na sua casa, tem sabedoria, amém? Porque não adianta você vir falar qualquer coisa, se o Evangelho não está vivendo na sua casa. Não adianta você querer viver qualquer coisa dentro da igreja, se o Evangelho, se a sabedoria primeiro não chegou dentro da sua casa. Primeiro chega a sabedoria dentro da sua casa, que é o seu principal ministério, o primeiro ministério que Deus colocou na sua vida. E depois essa sabedoria vai sim ao redor de outras pessoas. É compartilhar a palavra. É compartilhar amor. Mantenha o foco em Jesus. É isso. É independente de qualquer situação, qualquer guerra que você estiver vivendo, que você acha que é impossível. Ei, aos olhos de Deus não há nada impossível. Agora pode ser que Ele não queira que você vença essa. Amém? Nessa hora a gente não ouve amém. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ouvir amém quando dizer, Deus vai mandar. Amém. Deus vai fazer acontecer, amém. Deus não quer que você vença essa. Não é pregado mais isso em outros lugares. Passamos uma pandemia, fechou a porta da minha empresa, já estou terminando. Quebrei, pulei de igreja. Glória a Deus por isso, maravilha. Esse detalhe não importa. Mas quebrei, vendi minha casa. Eu contei já essa situação. Vendemos nossa casa para pagar débitos da empresa e de coisa do dia a dia. Tinha acabado de reformar a nossa casa do jeito que a gente queria. Aí do nada entrou água dentro de casa. Foi água numa casa, água noutra casa que a gente se alugou, muito, muito linda, perto do mar e tudo mais, mas entrou água. E a gente passou por situações, tribulações. Só que aquela casa que eu aluguei lá, eu aluguei com proposta de compra e disse, eu vou comprar essa casa. É interessante quando a gente usa a nossa fé e a gente sonha no lugar, né? Amém? A gente vive por fé. Só que quando chegou em certo momento, a casa entrou água. Eu não vou comprar um negócio que entrou água. Sabedoria. Aí o que acontece? Mas no meu eu reformei aquela casa, eu olhava para aquela casa e dizia, é o sonho de Deus para minha vida, para minha família. E para escutar um não de Deus. E aí? Escutar não de Deus é pancada, viu, meu irmão? Tá pensando que é escutar não do pastor? Muitas vezes a gente escuta o não do pastor e fica...
escuta o não de Deus. Deus está permitindo primeiro tu escutar um não de um pastor, para depois escutar o dele, viu? E o que é que acontece? Foco em Jesus. Foco em Jesus. Aí pega minha filha, fica doente. Eu disse, peraí, Deus, que doideira é essa? Aí tá demais, né, Deus? Você tá pegando até na enfermidade da minha filha. Bota em mim a enfermidade, bota neles não. Aí botou na minha filha. Aí eu disse, tá certo, Deus. Já contei uma parte dessa história. Esse testemunho é para quando ela crescer e ela começar a falar do amor de Deus. Eu saio da UPA ali invocado com Deus. Eu estava invocado com Deus. Minha oração era, Deus, eu estou com raiva. Eu não aceito. Vê a autoridade do grão de areia para Deus. Eu não aceito a minha filha naquela cadeira lá, sendo esquecida por médico, sendo esquecida por enfermeiro, sendo esquecida pela comunidade, sendo esquecida por tudo e sendo esquecida pelo Senhor. Minha oração foi mais ou menos assim. Aí Deus olha assim e diz, eu gosto quando meu filho está assim, ó, com verdade e com intimidade. Não deu 10 minutos, minha esposa liga. Chegou um cara aqui doido dentro da UPA e perguntou o nome dela. E do nada, aí eu fui no banheiro fazer 02 lá na loja. Quando eu volto, chega o cara de novo e... Você é o pai dela? Você é a mãe dela? Não sei o quê. Tá. Ela vai sair daqui agora. Pegou, arrumou outra sala lá, separou, não sei o quê. E começou a agir de Deus. E enfim, hoje minha filha está curada. Chega ainda lá no hospital grande, referência. E o povo diz, não, que ela tem isso, ela tem isso, ela tem isso. Eu disse, está repreendido quando inferno. Ela não tem isso, eu não aceito. Se ela tivesse, seria para a glória de Deus também uma cura. E foi para a glória de Deus a cura. Um remédio que ela tomava 60 miligramas, começou 80 miligramas, foi para 60. Hoje toma 7,5 e daqui a 1, 2 meses no máximo, ela não toma nenhum mais. Eu creio. Mas o que é isso? É muitas vezes a gente está vivendo a vontade de Deus. Desculpa estar dando sono para você, mas eu precisava dizer isso. Não tem nem, já acabou aqui a palavra. Mas Deus está mandando falar isso. É você viver a vontade de Deus, independente da circunstância. É você viver a vontade de Deus, independente do que você vai passar. Pastor, vivendo a vontade de Deus, vivendo o propósito, minha família vivendo o propósito, minha filha dançando para o Senhor, acontece uma parada dessa. É de endoidar ou não é? Aí eu disse, Deus, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei o que eu sirvo. Estou terminando. Desculpa o atraso, desculpa a demora. Mas... você ser a igreja que os outros precisam ver, é você entender que no seu momento bom e no seu momento ruim, você tem que mostrar a Bíblia aberta de Deus em você. Tem um monte de gente aí fora. Pode ter alguns que chegaram aqui hoje, que precisa ver a Bíblia em você. Só que não é a da Shopee, viu? A Bíblia que tira um pedacinho... Não vou falar sobre isso não, para não magoar. Não. Ei, a Bíblia é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu peguei a grandona hoje. Lamartine veio com uma grandona. Eu disse, eita, olha, a gente vê hoje. Porque se não for, brincadeiras à parte, mas eu vou dizer essa. Se não for na palavra aqui, vai ser na lapada. Que é grandona e pesada, viu? Mas brincadeiras à parte, cumpra a vontade de Deus. Fica de pé. Congregue, sirva a Deus. Não deixe nada parar o seu relacionamento com Deus. Não deixe que ninguém pare seu relacionamento com Deus. Sabedoria é entender que coisas ruins vão acontecer, mas vão acontecer para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, amém? Amém? Agora, seja sábio, seja sábia. E ser sábio é amar a Deus e amar as pessoas. Deus te abençoe.